Exercício 6. Sejam A maior que zero e B maior que zero. Mostre que o limite de A elevado a N mais B elevado a N, tudo isso elevado a 1 sobre N, quando N tende ao infinito, isso é igual ao máximo entre A e B. Bom, solução, né? Sejam A maior que zero e B maior que zero. Se o máximo entre A e B for igual a A, é porque o B ele é menor ou igual que o A, tá? O A é o maior valor entre eles, tá? Bom, observe agora o seguinte. A pode ser escrito como sendo A elevado a N elevado a 1 sobre N. Bom, por sua vez, isso é menor do que AN mais BN, tudo isso elevado a 1 sobre N. Olha, como B é menor ou igual que A, isso é menor ou igual que A elevado a N mais A elevado a N, tudo isso elevado a 1 sobre N. Mas isso aqui, ó, é 2 vezes A elevado a N elevado a 1 sobre N. E isso, por sua vez, é 2 elevado a 1 sobre N vezes A. Portanto, A é menor do que AN mais BN elevado a 1 sobre N, que é menor ou igual que 2 elevado a 1 sobre N vezes A. Foi isso que eu cheguei à conclusão. Certo, e agora? Bom, aprendemos, né, a usar o teorema bem interessante, né, chamado teorema do confronto, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou tomar o limite em ambos os lados dessa expressão, né? Tomar o limite de A quando n tende ao infinito, a n mais bn elevado a 1 sobre n quando n tende ao infinito, e o limite de 2 elevado a 1 sobre n vezes A. Então, vou estudar esses limites. Como o limite de 2 elevado a 1 sobre n é o limite da raiz enésima de 2, quando n tende ao infinito, isso vai para 1, uma vez que o 2 é maior que zero, e nós temos esse resultado, eu agora tenho que o limite de 2 elevado a 1 sobre n vezes A, isso é igual a A, né? Porque o limite do produto é o produto do limite, o limite de uma constante é a própria constante, e a gente viu que o limite de 2 elevado a 1 sobre n é igual a 1, tá? Então, o que é que acontece? A sua desigualdade, por um lado, ela vai para A, por outro, AN mais BN elevado a 1 sobre n é menor ou igual que 2 elevado a 1 sobre n vezes A. O limite dessa constante é a própria constante. O limite disso aqui a gente viu que vai para A. Então, pelo teorema do confronto, não tem jeito, né? Isso que está aqui entre essas limitações vai ter que ir para A. Mas quem era A por hipótese? Era o máximo entre A e B. Bom, e se acontecer agora o seguinte? Se o máximo entre A e B não for A, for B, então é só imitar a brincadeira. Imitando a brincadeira, você vai mostrar que esse limite é igual a B. E quem é B é o maior valor entre A e B. Portanto, de qualquer forma, você consegue mostrar, né, que o limite, quando n tendeu ao infinito, de A elevado a n mais B elevado a n, tudo isso elevado a 1 sobre n, isso é igual ao maior valor entre A e B, tá? Então, fica demonstrado o nosso resultado.